tão estranho abrir uma caixa na sua porta de entrada? Estava endereçado a mim, isso significa que era meu. Claro que eu iria abrir. Eu nem notei que não havia endereço de remetente. Era apenas um pacote pequeno embalado em um papel marrom. Meu nome estava escrito com uma caligrafia perfeita e em um marcador preto. Era para mim. Qualquer um teria feito exatamente a mesma coisa. A caixa tinha duas coisas: o DVD e uma pequena escultura de madeira. Era um urso. Sem esperar, eu coloquei o DVD no meu computador. Eu coloquei o pequeno urso na mesa ao meu lado e dei start. O DVD tinha um pequeno menu com um quadro de capítulos. Os nomes dos capítulos eram Origem, Elenco, Ellen pede para sair da mesa e Abertura. Eu cliquei no capítulo Origem. Origem começa com a palavra Começo, piscando na tela. Durou alguns momentos antes de trocar para uma cena na floresta. A pessoa segurando a câmera anda devagar pelo bosque. Os únicos sons eram os sons da natureza. Às vezes eu podia ouvir uma respiração, mas parecia muito quieto para ser da pessoa segurando a câmera. Depois de passar 5 minutos caminhando pelas árvores, a pessoa chegou perto de uma casa. Era mais uma cabana em mau estado. A estrutura tinha uma cerca de arame sujo com um portão aberto. A pessoa circulou a casa 4 vezes. Tinha uma janela no lado oeste e uma do lado leste da casa. Você quase podia enxergar a mulher de dentro da casa. Ela não estava se movendo. A câmera era segurada cuidadosamente. Havia pouquíssimo tremor ou distorção. E, depois da última volta, a pessoa segurando a câmera volta para a trilha que eles vieram. O som de folhas sendo esmagadas podia ser ouvido. Isso claramente assusta a pessoa segurando a câmera. Eles correm para trás da casa para se esconderem. O vídeo se move como se fosse mostrar o rosto da pessoa carregando a câmera, mas é abruptamente cortado. Então, eu fui levada de volta para o menu principal. Eu tentei clicar no capítulo Origem de novo, mas ele estava riscado com um X amarelo. Eu notei que o pequeno urso havia caído. Eu endireitei ele e cliquei no próximo capítulo. O próximo se chamava Elenco. Elenco começa com uma cena com sacos pretos de lixo. Eles têm a aparência de que foram usados. O vídeo muda para uma cozinha. Uma mulher em um vestido verde está de costa para a câmera. Ela está encarando algo em um forno, bem baixinho. Eu pude ouvir ela fungando. Alguém vem descendo as escadas pesadamente, fora da visão da câmera. Uma criança está chorando. A mulher não reage a nenhum destes sons. A câmera é pega por outra pessoa de repente. Essa outra pessoa é bem menos cuidadosa com a câmera. Eles se afastaram da mulher e focam em uma garotinha. Ela está de joelhos no chão da cozinha, com as mãos juntas como se estivesse orando. Ela está segurando um livro entre seus braços e peito. A cabeça dela foi raspada, exceto em um ponto que pende à frente do seu rosto, quase cobrindo completamente o seu rosto. Ninguém nessa cena é perturbado pela pequena garota. A câmera se move para mostrar outra criança, dessa vez um menino, que está aos pés da pessoa com a câmera, e é ele quem está chorando. A pessoa segurando a câmera dá um chute no estômago dele. Então, no primeiro diálogo audível do DVD, a pessoa segurando a câmera diz: "Você esqueceu o rosto do seu pai?" A voz é de um homem adulto. O garoto rasteja desesperadamente até a garota. Ele se agarra às suas roupas. Ele não fala nada, mas parece estar tentando chamar a atenção da garota. Ela o ignora. O homem fala novamente: "Faça o que você disse, ou o que você disse será feito a você." O garoto olha impotente para a câmera. Ele não encontra consolo lá. Lentamente, ele fica de joelhos e cruza as mãos como uma menina. Essa ação parece levar a menina a agir. Ela pega o livro que vinha segurando e coloca delicadamente sobre a cabeça do garoto. Agora, ele deve equilibrar o livro de modo que ele não caia. Eu tentei ler o título do livro, mas eu só consegui ler algo como A Torre e o Pistoleiro. Tinha 2 palavras no meio entre essas duas, mas eu não consegui enxergar. O garoto começa a sussurrar. A garota o beija nos lábios, e então volta às suas orações. A câmera se volta à mulher que tirou seu vestido, e então, em pé e pelada na cozinha. Suas costas estão cobertas de cicatrizes. Ela não tem 3 dedos na mão direita. O homem, segurando a câmera, se aproxima dela com uma mão coberta por uma luva preta, golpeando sua espinha ferida. A mulher não tem nenhuma reação. Ela só continua encarando o que quer que esteja dentro do forno. O homem pousa a câmera em um canto. Tudo que eu podia ver era a região do abdômen da mulher. Ele está vestindo um longo casaco e tem um facão em sua mão enluvada. Ele pressiona a lâmina na pele da mulher. A cena é cortada antes de que qualquer coisa possa acontecer.
Depois disso, termina e o menu aparece de repente. Eu não queria mais assistir, porém, o próximo capítulo começou sem que eu clicasse nele. O urso havia caído novamente, mas eu não arrumei dessa vez. Eu senti presa no lugar. Esse é o capítulo Ellen pede para sair da mesa. Confesso, ele tinha um título mais estranho de todos os outros capítulos e provavelmente o vídeo mais perturbador. Não havia uma abertura como havia no início dos outros 2 capítulos. Em vez disso, começa numa mesa. A câmera é deixada em cima da mesa, encarando uma cadeira vazia. O cômodo está escuro, mas não completamente preto. A luz está tremeluzindo, como se viesse de velas. Não há nenhum som, exceto respirações difíceis vindo de pessoas de fora do vídeo. A filmagem fica assim por mais ou menos 10 minutos. Eu não conseguia desviar o olhar. Finalmente, um homem começa a cantar sem tom a música Hey Jude dos Beatles. Ele canta quase que como se estivesse com raiva, acusadoramente. O torso do homem começa a ser enquadrado pela câmera enquanto ele pega a câmera. Ele vira as lentes para o resto da cena. Há outras 3 pessoas sentadas na mesa. Eu assumi que fossem as pessoas do capítulo anterior. Cada um deles está usando um saco preto de lixo na cabeça. Os sacos foram cortados de maneira que um pouco de ar possa entrar e sair. Mesmo assim, as pessoas os vestindo pareciam ter dificuldades para respirar. O plástico está apertado em suas faces enquanto eles exalam o ar. Na frente de cada pessoa tem um prato vazio. No centro da mesa tem um guaxinim morto. Parece que está morto há um bom tempo. Vermes comeram seus olhos. O homem caminha ao redor da mesa, arrancando os sacos da cabeça da pessoa com violência. O primeiro saco era o da garotinha. Ela arfa como uma vítima de afogamento. Ela tem um olho roxo agora. Seu pequeno chumaço de cabelo está em seu nariz e sua boca. Ela não o afasta. Talvez ela não possa. O próximo saco a ser removido é o da mulher. Ela não tem nenhuma reação a não ser um rápido piscar de olhos. Seu pescoço está dobrado num ângulo estranho. Há vestígios de sangue seco próximo à sua boca. Ela não olha para o homem ou para a garotinha. O último saco é o do garoto. Os seus olhos estão abertos, mas sua pele está pálida. Não está claro se ele está respirando ou não. O homem circula a mesa e caminha em direção à ponta. Ele senta deixando a câmera na sua frente. Ele parou de cantar. Ao invés disso, ele solta uma gargalhada alta e diz: Uma família que come unida, permanece unida. Nós não somos uma família? Ninguém responde. Isso acaba deixando ele furioso. Bem, eu acho que vocês não entenderam. Nós não somos uma família? A garotinha guincha. Sim, John. Quer dizer, pai, uma família. Uma família perfeita. A mulher e o garoto não respondem. O homem parecia satisfeito. Vamos, deleitem-se. A mulher e a garotinha ficam em pé. Eles se jogam sobre o guaxinim. E então é revelado que as duas estão com as mãos presas nas suas costas. Elas enfiam sua cabeça na carcaça, rasgando a carne e comendo com uma fome desesperadora. O garoto não se mexe. Ele não piscou nesse tempo todo. O homem começa a murmurar Hey Jude dos Beatles novamente, enquanto eles comem o guaxinim. Eles engolem os vermes junto com a carne podre. Esse banquete nojento dura cerca de 15 minutos. O garoto não se mexe durante esse tempo. E, em algum momento, um osso voa e acerta o garoto na têmpora. Ele não reage. O osso atinge a sua face e cai em seu colo. De repente, o homem soca seus punhos na mesa. A mulher e a garotinha se afastam do que sobrou do guaxinim. Sangue e pus cobrem suas faces. O homem fica em pé e caminha em direção à garota. Parece que ele está tentando limpá-la. Mas, em vez disso, ele se demora doentemente no seu peito. Suas mãos elevadas cobrem sua face e seu corpo. Ele então se inclina e dá um beijo atrás da sua cabeça. Ele fecha os olhos com força. A mulher vomita na mesa. Isso distrai o homem que corre em direção a ela e lhe dá um tapa na cara. Você está arruinando nosso jantar em família. Pela primeira vez, ela o encara firmemente. Deixe-a em paz. Ela é minha filha. Ele diz cuidadosamente. A mulher estava prestes a respondê-lo quando ele pega pelo cabelo e bate sua cabeça contra a mesa. Ele faz isso 7 vezes. Sangue cobre a madeira da mesa. O homem então a joga no chão e pega a câmera. Ingrata, ingrata, sua ingrata.
Ele repete: o que acontece com os pecadores ingratos? O que acontece com mulher ingrata? O que acontece com mulheres? Durante esse tempo, ninguém percebe que a garotinha se encolheu para longe da mesa. O último corte do vídeo é do garoto, claramente morto há pelo menos alguns dias, deitado sobre um altar. Tem uma enorme estátua da Virgem Maria atrás do garoto. O rosto da estátua parece ser o mesmo visto da janela da estrutura do primeiro capítulo. O capítulo termina com o menu principal piscando. A essa altura, eu não podia me mover. Eu olhei para baixo e notei que minhas mãos estavam amarradas, com as mesmas cordas que prendiam a mulher do vídeo. Eu gritei por ajuda, mas havia algo em minha boca. Eu tossi e cuspi. O pequeno urso de madeira estava diante de mim. O próximo capítulo começou a rodar. Esse é o Abertura. Ele começou com uma tela listrada em preto e amarelo. O amarelo satura o preto, até que toda a tela seja amarelada. Então, o vídeo corta para o homem que foi chamado de John pela garotinha. Ele está falando com a câmera em um ritmo acelerado. A maioria das coisas que ele diz não fazem sentido. O tema principal parece ser família, mas fora isso, não existe nenhuma conexão óbvia. Em um ponto, ele diz que não tem família, e em seguida, ele começa a falar da família que ele tem, ou criou. O tempo todo ele segura um livro em suas mãos. O livro está dobrado, então eu não consegui ler o título. Tem uma arma na capa. O homem usa o livro para fingir que atira em si mesmo. Pai morto, pai morto, pai está morto. Quer estar morto. Minha família quer um pai, mas um pai morto. Depois de 10 minutos resmungando, ele pega um pedaço de madeira e começa a dar mordidas nele. Com a madeira em sua boca, ele puxa uma mão que está fora da tela. Uma mão que apenas tem 2 dedos. A última gravação é similar à do primeiro capítulo, exceto que a pessoa está correndo. Eles correm pelos bosques com urgência. Uma vez que eles chegam na pequena casa do primeiro capítulo, a pessoa deixa cair a câmera. Isso distorce a imagem. Meu laptop ficou completamente preto a essa altura. Só que, nessa parte que ficou preto, eu ouvi alguém gritando: "O que diabos?" Eu olhei para baixo para as minhas mãos e notei que elas não estavam mais amarradas. Provavelmente, nunca estiveram. O pequeno urso está na mesma posição que eu havia deixado originalmente. Eu consegui ajeitar o DVD e fechar meu computador sem hesitar. Então, eu o quebrei no meio. Eu poderia ter sido capaz de passar por isso. Eu abri uma caixa com meu nome nela, assisti um DVD destinado a mim, e tinha acabado agora. Eu poderia ter sido capaz de seguir em frente. Mas havia outra caixa na minha varanda esta manhã. Essa estava embalada em um saco preto de lixo. Essa embalagem não estava interessada a mim. Não que nem a última. Era um DVD jogado dentro de um saco preto de lixo. O saco estava molhado como se estivesse na rua por um longo tempo. O nó estava aberto. Eu o trouxe para dentro de casa e coloquei o braço dentro do saco sem olhar dentro dele. Depois de encontrar o DVD, eu achei um segundo item. Uma rosa. Exceto que não era uma rosa. Era uma imagem de uma rosa desenhada em um papel de construção. As bordas haviam sido rasgadas ou mordiscadas. Talvez tenha sido desenhada por uma criança. Com movimentos robóticos, eu peguei o DVD e coloquei em meu computador. Eu apoiei o desenho da rosa ao meu lado. Eu tentei encontrar o urso, mas ele não estava ali. Talvez ele tenha fugido. Quem sabe eu o engoli. Eu observei por uns bons 10 minutos. A rosa nunca caiu. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu poderia ter deixado o saco na rua. Eu poderia ter ignorado isso. Mas alguma coisa sobre o jeito que a luz capturou o preto do plástico, brilhando para mim, como os olhos em um profundo e infinito oceano, me obrigou a fazê-lo. Minhas ações eram pré-determinadas. Era como se o saco de lixo soubesse que eu iria pegá-lo e revelar o seu conteúdo. Ele já havia seguido em frente. O DVD começou com um menu, igual ao último DVD. Os capítulos eram Pai, Helen balança a perna, Cho-Cho, Ellen e Margaret estão bem, e Mãe. Eu encarei a tela por um tempo. Eu estava com muito medo de clicar no primeiro capítulo, apesar do meu corpo estar chamando por ele. Mas no final, o DVD tomou a decisão. Começou a rodar sem que eu clicasse em nada. O capítulo chamado Pai começa com uma tela preta e sons de risadinhas, soando como de uma garotinha. Em uma voz sussurrada, ela diz: "Eu roubei a câmera do John. Ele vai ficar muito bravo, né?" E então, mais risadinhas. De repente, a tela preta some, revelando que era apenas uma camiseta tampando as lentes. A garotinha do primeiro vídeo está olhando para a câmera.
Ela tem 2 olhos roxos. Seu lábio inferior está ligeiramente rasgado. Ela está usando um vestido básico com um enorme bolso na altura do estômago. Ela para de rir e parece que vai começar a chorar. Ela esfrega seus olhos furiosamente, independente da dor que isso deve estar causando a ela. Ela vira as costas para a câmera e se senta. Alguns segundos de silêncio. Vagarosamente, ela levanta um dedo sobre o ombro esquerdo, o resto da mão e do braço fora de vista. Ela dobra o dedo para cima e para baixo. Numa estranha e alta voz, ela disse: "Olá, eu sou o Ontem." Na sua voz normal, ela responde: "Olá, Ontem, eu estou sozinha. Você quer ser meu amigo?" O dedo sacode e diz: "Não, você é feia." "Por favor." O dedo fica ereto. Ele pondera por um segundo. "Garotas feias ganham capim do diabo e machucados." Eu vou ser seu amigo," diz uma nova voz chorando. A garota levantou seu outro dedo sobre o ombro direito. "Eu te amo, filha. Você não é um demônio. Você é uma garotinha pura." O dedo esquerdo pergunta furiosamente: "Quem é você?" "Eu sou o pai dela." "Não, John é o pai dela." "John cheira mal. Ele não pode ser um pai." Os dedos discutem um com o outro com as suas vozinhas, enquanto a garota permanece sentada. O dedo esquerdo começa a bater em sua cabeça, mas ela não reage. "Não bata nela." Lamenta o dedo direito. "Ela é minha ratinha." O dedo esquerdo grita. "Ela esqueceu o rosto do pai dela." O pai dela não tem rosto," grita o dedo direito. Uma batida é ouvida de fora da câmera. A garotinha se levanta meio atrapalhada e corre para a câmera. Ela tenta desligar rapidamente, mas antes da gravação ser cortada, eu pude ver o homem chamado John entrar no cômodo a passos largos. Ele está vestindo um cinto grosso que ele toca firmemente. A garota arfa antes da cena ser cortada. O menu principal voltou. Minhas mãos estavam latejando. Parecia que elas estavam coçando. A rosa havia começado a cheirar. Era tão doce, como uma flor real. Eu inspirei, por alguma razão, e se transformou em uma fumaça na minha garganta. Eu tossi e cocei meu pescoço. Antes de eu conseguir tirar toda a cinza da minha garganta, o próximo capítulo começou a rodar. Esse era Ellen Balança a Perna. É o vídeo mais gráfico que eu já tinha visto. Começa com a mulher, a mesma do DVD anterior. Ela está amarrada a uma mesa, parece com a mesma mesa que eles comeram um guaxinim. Ela está presa por cintos. Ela luta contra as amarras, mas é inútil. A pessoa com a câmera caminha ao redor da mesa para mostrar a mulher de todos os ângulos. Também há na filmagem um enorme facão e um ferro. A mulher não grita, ela apenas encara a câmera desafiadoramente. Ela sussurra alguma coisa que parece ser castiçal. Finalmente a pessoa segurando a câmera coloca a câmera encarando a mulher, como eu imaginei. A pessoa por trás da câmera se revela ser John. Eu só posso assumir que a mulher na mesa é Ellen. De alguma forma, John sempre consegue manter seu rosto fora de alcance das lentes. Essa cena não é diferente. John pega o facão e Ellen vira seu rosto por medo ou aversão. Ele se aproxima dela e esfrega o lado cego da lâmina na pele dela. Eu quase consigo sentir a sua repugnância. John limpa sua garganta e diz: "Diga." Ellen não responde. John aperta com mais força o facão. "Se você disser, vai ser mais fácil para você." Ellen vira seu rosto para ele e cospe. Pela direção, eu acho que acertou o rosto dele. John limpa a saliva e levanta o facão acima de sua cabeça. O corpo dele treme. "Eu não miro com meus olhos." Ele fala nervoso enquanto traz a lâmina para baixo e para cima na perna dela. Ellen grita enquanto o sangue se espalha pelo quarto. John levanta a arma novamente. "Eu não corto com a minha mão." Ele baixa o facão novamente e a corta mais profundamente. Eu juro que eu pude ouvir o momento em que a faca acertou o osso. Ellen chora. John está rindo e pingando em vermelho. "Eu não mato." Ele enfia o facão novamente em sua perna, quase cortando-a. Eu queria desviar o olhar, mas eu não estava no controle do meu corpo. John larga a arma e se abaixa na perna dela. Ele usa seu pé para tentar quebrar os ossos. Ellen desmaiou. Baba cai dos seus lábios, se misturando ao seu sangue no chão. Ele torce a perna até que ela sai. Ele joga o membro para longe dele e pega o ferro. Ele coloca a mão na ferida por um segundo, deixando que as vísceras caiam na palma de sua mão. Então, ele pressiona o ferro no buraco.
Isso cauteriza a ferida. Eu quase podia sentir o cheiro da carne cozinhando. John cantarolou uma canção, feliz consigo mesmo. O capítulo tinha terminado e eu me sentia mal. A Rosa havia sumido, mas eu nem me importei em procurar por ela. Eu vomitei no meu colo. Tinha cheiro de rosas. Eu tentei levantar e me limpar, mas eu estava presa. Havia um cinto ao redor do meu peito me amarrando à cadeira. Tinha um bolso vazio. Não vazio. Tinha uma rosa real dentro dele. Então, começou o próximo vídeo. Esse era o Cho-Cho. Ele começa sem aviso. Felizmente, é um capítulo curto. É apenas uma imagem da casa de capítulo Origem. Ele avança rapidamente por 2 dias de filmagem, mostrando a cabana dia e noite. Consegui uma captura de tela da estrutura. Depois de concluídos 2 dias, o menu principal retorna. Agora, no entanto, a estrutura aparece na parte de trás da tela e não vai embora. Eu tentei me mover novamente e não havia mais cinto, nem vômito. Talvez eu tenha imaginado? Eu não sei. A rosa real que estava dentro do bolso do cinto estava agora na mesa. Estendi a mão para tocá-la. Um espinho espetou o meu dedo. Meu sangue estava amarelo. Pingou na mesa, no meu computador, nas minhas pernas. Impotente, eu assisti enquanto o próximo capítulo rodava. Esse era Ellen e Margot estão bem. Começa com Ellen em uma cadeira de rodas, exceto que não é uma cadeira de rodas. É uma cadeira comum de cozinha que tinha 2 círculos de papelão enormes grudados ao seu lado. Ela está inconsciente ou extremamente fora de si. Ela está inclinada para um lado, quase caindo, com seus olhos abertos e cansados. Suas 2 pernas foram removidas. A garotinha está sentada no colo dela. Eu assumo que isso significa que o nome da menina seja Margot. Ela está com a cabeça cheia de cabelo nesse vídeo, diferente dos outros. Então, isso deve significar que esse vídeo se passa mais tarde. Quão mais tarde? Eu não tenho como saber. John segura a câmera, como sempre, e ele pergunta: "Como você está?" Margot responde: Eu estou bem. Eu estou bem, John." "O que você disse?" "Pai, eu estou bem, pai." John estala sua língua, mas não se move. "E você?" Claramente ele está se dirigindo a Ellen, que não consegue sequer levantar seu pescoço. "Sim, bem." "Sim, bem?" Ele diz como se ela tivesse dito algo. John recua. Eu podia ver as carcaças podres das pernas de Ellen no canto da sala. John proclama: "Eu tenho uma surpresa para você." Ele se vira e na frente dele há uma porta grande. "Nós vamos atravessar a porta hoje," diz ele feliz. Margot diz: "De verdade?" "Oh, sim, nós vamos atravessar a porta. Nós temos que atravessar a porta. A porta é uma porta para outras portas. Sem portas, não mais." John começa a balbuciar igual ele fez em um capítulo anterior. Ele se vira e eu pude ver o rosto de Margot ficando triste. "Porta, torta, a horta, corta, loja. Loja de portas. Comprei uma porta na loja de porta. Tenho que tirar o Jake do chão. Não há portas. Para onde ele foi?" Margot sai do colo de Ellen. Ela se aproxima de John. Jake está morto." John larga a câmera no chão e eu pude ouvir ele soltar um pequeno soluço. Eu não queria que ele tivesse morrido." "Eu sei." Margot pega a câmera. Ela foca no rosto de John. Está coberto por uma grossa máscara de esqui preta. Mesmo se Margot quisesse mostrar o verdadeiro rosto dele, estava coberto. "John, por que você nos filma?" Ele olha para ela por um momento. "Gravar, acordar, portar, porta. Tenho que pegar a porta." Margot solta um longo suspiro e desliga a câmera. Eu queria que acabasse. Eu queria desligar meu computador, mas agora eu estava coberta por escorpiões. O pequeno urso havia retornado e estava rugindo perto de mim. Rosas cobriam o chão. Eu vi 5 tiros vindo de algum lugar. Eu comecei a chorar, porque isso estava sendo enviado a mim. O que havia feito de tão horrível? Por que eu mereço isso? Então, o último capítulo, que se chamava Mãe, começou. A gravação começa com uma arma de plástico no chão. Devagar, Ellen rasteja até as lentes. Seus movimentos eram cansados. Ela está suja e nua. Os tocos que um dia foram suas pernas estão arranhando o chão de madeira. Cada centímetro parece doloroso. Ela desliza o mais perto da câmera que consegue e começa a sussurrar. "Por favor, me mate. Por favor, me mate. Por favor."
Ela coloca a arma de plástico na boca. Ela puxa o gatilho, mas obviamente nada acontece. Ela puxa de novo e de novo. Lágrimas escorrem dos seus olhos. Ela muda a posição da arma para sua testa. Ela puxa o gatilho mais forte. E claro, nada acontece. Eu quero morrer. Ela diz um pouco mais alto. Seria melhor pra mim se eu morresse. Uma luz vem de algum lugar no quarto. Margot diz. Por que você quer morrer? Ela encara a câmera no sussurro mais baixo e possível, ela diz. Eu estou grávida. O quê? Margot pergunta a ela do seu lugar no quarto. Nada. Helen diz mais alto. Vai encontrar John e diga que ele deixou sua câmera ligada. A cena acaba. Eu pisquei e meu computador estava desligado. Não havia escorpiões. O desenho da rosa ainda estava apoiado na mesa. O pequeno urso estava perto dele, inofensivo. Eu olhei para o meu dedo, mas não encontrei nenhum corte. Desesperadamente, eu tentei ejetar o DVD, mas não havia nenhum DVD. Não havia nada lá dentro. Eu continuei apertando o botão e esperando dar algum sentido a tudo isso. Mas, nada. Eu ouvi um som atrás de mim. Meu corpo congelou. O sangue mal se moveu em minhas veias. Era um pequeno bip. Apenas o barulho que ouvimos todos os dias. Apenas o som de algo pequeno sendo ligado. Algo como uma câmera. Eu estava aterrorizada para olhar para trás. Depois de testemunhar o horror contido nos DVDs, eu temia que houvesse qualquer coisa atrás de mim. Mas eu senti algo como aranhas na minha pele. Minha cabeça se moveu sem permissão. Eu girei devagar, aterrorizada com o que eu iria ver. Eu fechei meus olhos. Talvez se eu não visse, eu não pudesse me ferir. Eu tentei o máximo que pude manter os olhos fechados, mas eles foram deliberadamente abertos. Meus próprios dedos que os forçaram a se abrir. Eu não havia sequer sentido os meus braços se moverem. Quando eu pude enxergar, foi quase um alívio. Não havia ninguém atrás de mim. Eu tinha colocado em minha cabeça que John, completamente maluco, estaria em pé atrás de mim, pronto para reencenar a sua tortura comigo. Por sorte, era só fantasia. Eu parei. Era impossível não me arrepiar. Eu estava exausta. Depois de assistir esses vídeos perturbadores, eu sentia como se eu mesma tivesse passado por aquilo. Talvez uma refeição ou uma água ajudasse, mas antes que eu pudesse ir, eu notei algo diferente do normal. Na estante atrás da mesa havia uma câmera. Estava posicionada inocentemente no meio dos meus 2 livros favoritos. Eu não me recordava de ter uma câmera. Havia uma luzinha vermelha piscando no topo. De algum lugar da minha memória, eu reconheci que isso era um sinal de que ela precisava que sua bateria fosse trocada. Eu me aproximei da câmera como se ela fosse um animal selvagem. Quando a levantei, o peso me surpreendeu. Era preto, opaco, duramente usada e amassada, mas funcionava. Estava perdendo a bateria, mas esteve gravando. Estava posicionada perfeitamente para as minhas costas, a mesa e o computador. Eu trouxe a câmera para perto do meu peito e a bateria imediatamente morreu. A tela estava preta de um jeito que eu nunca havia visto. Eu me vi na escuridão. Eu precisava seguir em frente. Eu precisava largar a câmera e dar fora dali. Mas eu não podia. Eu não estava pronta. Ou será que eu não era capaz? Eu sentei de volta à mesa. Eu sabia como ejectar o cartão de memória da câmera. Ele saiu e ficou na palma da minha mão. Eu sabia então que esse era o 3º vídeo. Eu tinha que assistir. Não era um DVD. E não havia sido verdadeiramente entregue a mim. Mas isso era o que eu tinha que assistir em seguida. Eu coloquei o cartão de memória no slot do meu computador. Abri uma pasta na tela e eu cliquei para abrir. Mas, ao invés disso, abri uma pasta estranha na minha área de trabalho. O título era K.A. Havia 3 subpastas. A primeira era Prisioneiro, segunda Sorte e terceira Morte. Nessa ordem. Eu tentei clicar na subpasta Prisioneiro, mas ela não abria. O mesmo aconteceu com Sorte. A subpasta Morte abriu sem problemas. Havia 3 arquivos lá dentro. Um era O Homem de Preto, outro A Porta e por último Margot não é Margot. O Homem de Preto. Eu iniciei esse. Começa com uma corrida. Margot corre por um quarto. Ela está gritando em uma voz quase inumana. A pessoa segurando a câmera está tentando pegá-la. Ele a persegue de cômodo a cômodo, chegando cada vez mais perto. Em uma cena doentia, ela olha pelo ombro e sua face é de puro terror. Essa foi a primeira vez que eu realmente vi o medo de Margot. Por fim, Margot tropeça em um tapete. A pessoa segurando a câmera cai em cima dela instantaneamente. Ela chora e luta, mas a pessoa continua segurando. Não demora muito para a câmera cair do lado dos dois. Como esperado,
É John que está em cima dela. Ele ainda está usando sua máscara de esqui e luvas. Se torna claro que John está apenas segurando ela. Ele não tenta machucá-la ou fazer algo mais sinistro. Margot luta como se sua vida dependesse disso. Ela luta por uns 3 minutos. Como nos outros vídeos, eu não conseguia desviar o olhar. Era difícil de assistir, mas eu estava presa. Era como se eu tivesse meu próprio John me segurando na cadeira. Finalmente, Margot se acalma. Ela olha no rosto dele. Eles se encaram como estranhos. Então Margot começa a rir. Ela é atordoada por risadas da mesma forma que era atordoada pelos soluços minutos atrás. Seu corpo chacoalha com os sons que ela emite. John não a solta. Ele diz: "Você esqueceu do rosto do seu pai?" Ela se curva para cima, empurrando seu rosto em direção ao dele. "Ele não tem rosto, John. Você sabe disso." John fica claramente irritado com isso. "Ele tem um rosto forte. No lugar do rosto, lugar onde o pai foi enfrentado." "É? Me mostre então." Ela recua em direção ao chão. "Me mostre o rosto do meu pai, John." John se senta, cruzando seus braços. Ele está balbuciando palavras, mas nada faz sentido. Margot não parece surpresa pelo estranho comportamento. Talvez ele já tenha feito isso antes. Talvez ele frequentemente balbucie palavras ininteligíveis para ela, como se eles estivessem tendo uma conversa. Margot o deixa fazer isso por alguns minutos com um olhar de satisfação e raiva. Então, ela nota que seus braços estão livres. John não está mais a segurando. Ela empurra uma mão para cima e agarra a máscara de esqui. Antes de John entender o que está acontecendo, Margot já agarrou a máscara de esqui e a jogou do outro lado do quarto. É então que eu percebi que as palavras anteriores de Margot eram verdade. John não tinha rosto. Claro, ele tinha um rosto. Havia algo segurando seus olhos. Havia algo que se assemelhava a narinas e um buraco que se assemelhava à boca. Mas sua cabeça... A sua cabeça inteira era coberta de horríveis queimaduras. Seu rosto é composto de um tecido de cicatrizes todo torcido e amassado, como raízes vermelhas. Ele não tem mais sobrancelhas ou lábios, apenas montes nojentos de carne ao redor dos seus dentes, os quais ele tinha poucos. Em pânico, John larga Margot e corre para pegar a máscara. Margot fica em pé por alguns segundos. Ela agarra a câmera e começa a correr. Ela corre pela casa e vai até a porta da frente. Ela tenta a maçaneta, mas ela não cede. Margot grita para a porta e se vira para tentar outro lugar, mas de repente, ali estava John, bloqueando o seu caminho. Margot deixa escapar um pequeno e aterrorizado grito e derruba a câmera. A cena fica amarela e termina. Eu queria parar. Qualquer pessoa normal chamaria a polícia, sairia de casa ou ao menos deletaria os arquivos. Mas a minha alma estava afundada nesses vídeos. Eu estava inexplicavelmente presa ao sofrimento de Ellen e Margot. Revoltantemente, eu também estava imersa na loucura de John. Talvez eu fosse louca também. Minha mão tocou o mouse para começar o próximo vídeo. Esse, intitulado A Porta. Começa com uma foto de uma pequena estrutura do primeiro vídeo. Ela pisca e distorce, mudando rapidamente para John falando para a câmera. Ele está em casa com Ellie. O estômago de Ellie está enorme. Fica claro que ela está grávida. Tem algo estranho sobre sua barriga. Parece um osso de mandíbula. John circula Ellen que encara o chão. Ela desistiu de ter esperança. A fúria e a raiva que eu vi no vídeo anterior foram substituídos por desesperança. John dá um zoom na barriga dela e na mandíbula. Os tocos de suas pernas também estão visíveis. Parece que John quer exibir Ellen. John diz: "Diga." Ellen lambe seus olhos. Dá. Ela responde: "Não, diga a coisa toda." Ela começa a chorar em silêncio. Da Sean. Ela diz tristemente. John emite pequenos sons felizes. "Agora levante suas garras." Ellen vagarosamente levanta seus braços no ar. Pela primeira vez, a parte de baixo de seus braços estão visíveis. Os dois têm tatuagens idênticas à de uma chave. A chave era grossa, com uma forma de S no final. Ela mantém os braços erguidos até que John solta uns grunhidos. Ela deixa os braços caírem ao seu lado. Em uma voz baixa e triste, ela pergunta: Por que você não me mata?" John agora enquadra a cena toda. Margot está rastejando no fundo, mas nenhum dos adultos nota ela. "Eu não mato com a minha arma." Ele responde: "Por favor, Johnny, eu não posso fazer isso." Ela implora: "Você apenas não seguiu em frente ainda."
Ele responde. Ele está calmo, o desespero dela quase não tem efeitos nele. Helen pega a mandíbula e a estuda. Então, como um relâmpago, ela golpeia seu próprio pescoço. John grita e derruba a câmera. O osso proeminente no pescoço de Helen como um fio de cabelo perdido. Ela fala cuspindo sangue e enchendo a sua traqueia. John está em pânico. Ele puxa o osso o mais rápido possível, mas isso apenas causa mais perda de sangue. Helen está sorrindo. Ei, garota, vem aqui, rápido! Me ajuda! John grita. Eu acredito que ele estava se referindo a Margot, mas Margot não vem. John se atrapalha por um segundo antes de chamar por ela novamente. Mesmo assim, ela não chega. Relutante, John deixa Helen e vai à procura de Margot. A tela é preenchida com Helen gradualmente sangrando. Ela se engasga no próprio sangue, mas ela parece contente. Helen olha diretamente para a câmera. Ela tenta dizer algo. É difícil de decifrar. Afinal de contas, havia fluido preenchendo sua boca e garganta. Mas ela talvez tenha dito: a piada é você. Eu não sei o que isso significa, mas talvez ela não possa ter falado isso. Realmente, eu não sei. Margot rasteja pelo quarto atrás de Helen. Ela toca seu cabelo brevemente em um toque profundo de amor. O rosto de Margot está preenchido de arrependimento. Ela caminha silenciosamente pela casa até chegar na porta da frente. Ela está aberta. John está na rua gritando, berrando pela garota. Ela se esgueira pela soleira da porta agachada e circula por trás da casa. Então, ela dispara a correr. A câmera chacoalha enquanto ela foge. Um grito de John pode ser ouvido ao fundo. Margot respira pesadamente. A cena é cortada entre a imagem da pequena casa e uma cena dela correndo. O sol se move no céu. Margot corre com a energia de alguém que talvez nunca mais possa correr. Finalmente, a cena muda para a filmagem do primeiro vídeo. Aquele lá, a origem. Agora, fica claro que Margot que está segurando a câmera, caminhando ao redor da estrutura com o altar dentro. Ela ouve um barulho de folhas trituradas sobre os pés e ela se esconde. Depois de alguns momentos, a cena é cortada brutalmente. O vídeo tinha terminado. Ao invés de alívio, pânico inundou o meu corpo. Eu estava tentando entender o que tinha acontecido. Margot escapou? Onde ela estava de qualquer forma? Quem eram Helen e John para ela? Como ela chegou lá? Meus dedos tremiam. Onde ela estava agora? Eu ia descobrir assim que o próximo vídeo começasse a rodar. Margot não é Margot é um vídeo completamente diferente do resto dos vídeos. Não é filmado por uma câmera manual, numa casa assustadora. Ao invés, é um clipe de um talk show. Parece que foi filmado no começo dos anos 2000. O apresentador é um caloroso homem mais velho que fecha os olhos enquanto fala. Uma rodada de aplausos e começa o vídeo. O homem está sentado em uma confortável cadeira com uma cadeira bem menos confortável em sua frente. Ele sorri enquanto os aplausos cessam. Ele se inclina para frente e coloca as mãos juntas. Hoje nós vamos conhecer uma garota muito especial, ele diz solenemente. Uma garota que passou por muitas mais coisas que qualquer outra pessoa. Muito menos uma garota nunca deveria ter que passar. Sua identidade permaneceu desconhecida por muitos anos para protegê-la do seu malfeitor. Contudo, agora que ela completou 18 anos, ela quer contar o seu lado da história. O homem ficou em pé. Por favor, junte-se a mim para receber Tabitha. A audiência explode em aplausos. Vagarosamente, alguém entra no palco. Ela é uma mulher pequena com cabelo curto. Ela caminha mancando um pouco. Seu vestido é simples. Se você passasse por ela, nunca notaria. Mas com as enormes luzes iluminando seu pequeno rosto, ela está exposta. Ela vira o rosto instintivamente da câmera. Ela demora muito tempo para atravessar o set e se sentar na cadeira. Eu levei a mão até a tela e a toquei. A mulher parecia tão familiar. Ela tinha os mesmos olhos de Margot. De fato, quanto mais eu encarava, menos dúvida eu tinha. Essa era a Margot, só que crescida. Mas havia algo a mais para reconhecer, algo muito familiar para admitir. O homem na tela se move para abraçar Tabitha, mas ela se encolhe. Ele se adapta rapidamente e senta em sua cadeira. Os aplausos param. Ele olha com pena para Tabitha. Bem-vinda, querida. Ela acena sua cabeça, mas não diz nada. O homem compensa a falta de palavras. Nós estamos tão felizes em ter você aqui para compartilhar conosco a sua história. Todos nós lembramos do maníaco do Indian Lake. Sabemos como ele teve um impacto não só em Wisconsin, mas no país inteiro. O homem chamado John, identidade a qual nunca pode ser confirmada, torturou e aterrorizou você e sua mãe por anos. Nos diga, como você sobreviveu a isso? Tabitha levanta sua cabeça.
Sua voz não era hesitante, soava como a voz de Margot. Eu me separei do que estava acontecendo ao meu redor. O que você quer dizer com isso? Sondou o apresentador. Eu continuava sendo eu, mas eu estava muito longe, talvez caminhando na praia ou dormindo sobre as estrelas. Mas eu sabia que meu corpo estava lá, e meu cérebro de verdade estava lá. Ela toma fôlego. Eu estava preso naquela casa, mas a minha imaginação podia ir a qualquer lugar que eu quisesse. Isso é tão corajoso, o homem responde. Algumas pessoas na audiência começam a chorar, outras se abraçam. Tabitha os vê, mas não parece entender seu comportamento. O apresentador continua. O que exatamente John fez com você? Tabitha enrijece. Por que você quer saber isso? O homem claramente não está preparado para a mulher estranha. Talvez uma questão melhor seria... Como você escapou? Tabitha sorri finalmente. Ele a chamava de Ellen. Não era seu nome real. Eu não me lembro do seu verdadeiro nome. O mundo continuou, mas antes de continuar, nós traçamos um plano. Ela estava grávida do meu segundo irmãozinho. O primeiro, John matou, mas o segundo, a minha mãe matou. Ela me disse, quando você ouvir John gritando, você se esconde. Você encontra aquele esconderijo e se esconde nele. Então, quando ele abrir a porta atrás de você, você corre pela porta e foge. Continue correndo. Corra até você não ter mais pernas. Foi isso que ela disse. E foi isso que eu fiz. O apresentador começou a falar, mas Tabitha o interrompeu. Eu consegui chegar até a porta e corri. Eu corri até onde ele deixou Jake. Era assim que ele chamava, Jake. Eu não lembro seu verdadeiro nome. Seu corpo não estava mais lá, mas eu podia sentir o seu cheiro. Ele mudou para algo diferente. Ele estava na terra agora. Eu me escondi atrás da capela até que John fosse embora. Eu fiquei lá por dias. Um homem e uma mulher me encontraram. Eu estava quase morta. Quase indo também. Quase com meu irmãozinho. Eles me disseram que eu tive sorte de eles me encontrarem. Eles me fizeram contar tudo o que havia acontecido em detalhes. Eles cutucaram meu corpo nos mesmos lugares que ele. E então, eles esqueceram de mim. Como eu disse, o mundo seguiu em frente. O homem ficou mudo. Tabitha não se importava. Ele me chamava de Margot, mas eu não vou deixar que ele me dê um nome. Dar o nome a alguma coisa, dar o poder a essa coisa. Eu tinha um nome antes de o mundo seguir em frente, mas aquele não sou eu também. Então eu mesma me dei um nome. Margot morreu em Indian Lake. Ela morreu, assim como a minha mãe, meu irmão e como Sherdrick, o urso, e todo o resto. O apresentador esperou alguns momentos para colocar um sorriso falso. Ele se vira para a câmera. Nós já voltamos com Tabitha, a única sobrevivente do maníaco de Indian Lake. A filmagem termina em um close no rosto de Tabitha. Se você olhar bem de perto, você pode ver um estranho olho tatuado em sua clavícula. O vídeo fica preto. Eu mal podia respirar. Eu toquei minha própria clavícula. Lá debaixo da ponta dos meus dedos fica minha própria tatuagem. Era o mesmo estranho olho em tinta vermelha que veio até mim no sonho. Ou então, eu pensava assim. Eu pisquei e me senti tonta. Eu não havia comido nada o dia todo. Isso era normal. Eu estava acostumada a passar muitas horas sem comer. Mas naquele momento, eu me senti perto de desmaiar. Meu pequeno apartamento encolhendo. Eu notei a confusão pela primeira vez. O meu peito doía. Do nada, o cartão de memória ativou. Havia um pequeno arquivo nele. Abriu sem que eu tocasse nele. A filmagem me fez arfar. Era de mim, a parte de trás da minha cabeça. Eu estava fazendo algo no computador. Havia um pacote embrulhado de papel marrom perto de mim, alguma fita adesiva e um enorme marcador preto. Depois de alguns minutos, eu ejeto algo do computador. Era um DVD. Calmamente eu retirei um pequeno urso entalhado de madeira do meu bolso e embrulhei os dois no papel marrom. Com cuidado, eu escrevi meu nome na frente. Tabitha. Eu coloquei o outro DVD para gravar. Enquanto isso, eu comecei a desenhar. Eu desajeitadamente criei uma rosa num pedaço de papel de construção. Quando o DVD estava pronto, eu joguei os dois dentro de um saco plástico de lixo preto. Eu coloquei o saco de lixo embaixo da mesa e um pacote nos meus braços. Eu então parei e virei para a câmera. Eu sorri para as lentes me inclinando para a frente, lábios quase tocando, e eu sussurrei. Dias mornos e noites agradáveis. Então, eu desliguei a câmera. Uma estranha sensação tomou conta de mim. Eu senti como se eu tivesse visto aquela filmagem antes. Há quanto tempo eu estava sentada à mesa?
Meu apartamento parecia estranho. Eu queria sair dali, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu peguei a câmera e coloquei o cartão de memória de volta. Eu procurei os meus bolsos, mas eu não encontrei o urso, e sim algumas pilhas. Eu as coloquei na câmera, liguei e coloquei ela de volta entre meus 2 livros favoritos, Sobre a Escrita e A Canção de Susana. Eu tropecei até a porta, ansiosa por um ar fresco. Eu tinha que sair dali. Eu corri pelo chão. Quando eu abri a porta, havia um pequeno pacote deixado na varanda. Eu parei por um instante. Eu havia esquecido porque eu havia vindo até a porta em primeiro lugar. Eu peguei a caixa e trouxe para dentro. É tão estranho abrir uma caixa na sua porta? Estava endereçado a mim. Isso significa que é meu. É claro que eu iria abrir.